Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, seja muito bem-vindo aqui de volta para a nossa segunda aula das bases da terapia quântica. E conforme prometido hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um dos principais estudos que vieram transformar a física na história e que trouxe o advento da física quântica, que é o princípio do estudo da dupla fenda, tá bem? Antes, vamos recordar um pouquinho o que a gente falou na aula passada sobre as principais diferenças da física clássica para a física moderna, que é a física quântica. Então, a física clássica, em grande resumo, era a matéria, o universo era tido como material previsível e que os seus movimentos eles poderiam ser calculados por cálculos matemáticos. Basicamente era isso. A mecânica quântica veio questionar tudo isso, trazendo um outro conceito de partícula e onda, que é o que eu vou explicar agora no princípio da dupla fenda para vocês com mais profundidade, tá bem? Bom, antes de tudo isso, pessoal, me ajudem a divulgar esse conteúdo, se isso está fazendo sentido para você, se você está gostando, se você acha que pode beneficiar mais pessoas, curte, comenta, compartilha, para que o algoritmo do Instagram consiga identificar aí que esse conteúdo é relevante, que ajuda bastante pessoas. Meu objetivo aqui com vocês é trazer conhecimento. Conhecimento é vida, é a base, é a única coisa que a gente pode ter para ter uma vida melhor, em qualquer área que seja, principalmente na nossa qualidade de vida. Então, muito mais do que ter um atendimento em consultório, você conhecer a terapia quântica, o que está por trás dela e viver ela no seu dia a dia, você vai ter uma ferramenta nas suas mãos para ter uma vida melhor, tá? Então, compartilha aí, ajuda o colega, vamos disseminar o bem, tá bom? Então, vamos lá. O princípio da dupla fenda, ele surgiu a primeira vez em 1805 por Max Planck. Na literatura, vocês vão encontrar uma infinidade de datas e nomes de pessoas responsáveis por esses estudos, porque eles foram repetidos inúmeras vezes, até que os físicos se convenceram que de fato o resultado que ele apresentou era consistente. É natural que se repita diversas vezes para se comprovar um estudo. Então ele foi feito por diversas pessoas em diversas localidades, em várias épocas ao longo da história, tá? Mas o principal surgiu em 1805, Max Planck. Pois bem, eu vou explicar um pouquinho esse estudo para vocês, fazendo uma analogia primeiro com a física clássica, que é o nosso pensamento primeiro, é automático, para que fique claro bem essa divisão de surpresa com o resultado obtido, para a gente conseguir então explorar um pouquinho mais. Bom, suponha que a gente tem uma plaquinha então de metal, que ela tenha duas fendas, ok? E uma segunda plaquinha de metal que ficaria na parte de trás, que é a plaquinha de controle, como se fosse para a obtenção do resultado do imprint do que passa por essa fenda. Imagina que tem um objeto, por exemplo, uma bolinha de gude, e essa fenda seja suficientemente grande para que essa bolinha de gude passe por ele. Então, o que os cientistas fizeram? Num ambiente controlado, em laboratório, pegaram essas bolinhas de gude, foram jogando diversas vezes nessas fendas, e qual é o resultado da passagem da bolinha de gude por essa fenda? A marcação ficaria vários pontinhos, né, preenchendo toda essa abertura das duas fendas. Então ficariam duas linhas pontilhadas, como se fosse carimbo da bolinha, vamos pensar assim. Bom, agora se a gente substituir a bolinha, que é aquela estrutura partícula que tem massa, por uma onda, então vamos ligar uma lanterna, um feixe de luz na frente dessas duas fendas. O que vai acontecer com o resultado do espelhamento lá do imprint final? A gente não vai ver essa estrutura de bolinhas de marcação, a gente vai ver duas fatias mais fortes de luz onde passa por esse orifício e depois a luz se abre, né? Então fica como se fosse uma estrutura de franjas. Isso é o conceito que a gente tem da física clássica. O que eles fizeram? Ao invés de escolherem bolinhas de gude, eles escolheram átomos. Então vamos lembrar lá da aula passada que os átomos eles eram tidos na física clássica como partícula, que possui massa e não tinha divisão. Ele era a menor estrutura possível até então. Eles pegaram um elétron e um átomo e foram disparar com uma máquina no ambiente controlado esses elétrons para ver qual seria o comportamento do outro lado, a exemplo da bolinha de gude. Bom, com uma fenda aberta só, o elétron se comportou exatamente como a bolinha de gude. Ele passou como uma partícula. Aí eles falaram, pois bem, vamos abrir as duas fendas então e vamos disparar um elétron
para ver o que acontece. Qual foi a surpresa? Quando o elétron foi disparado com as duas fendas abertas, o resultado final que obteve-se lá atrás foi a franja, que é o movimento de onda. Então, o elétron se comportou como uma onda, com as duas fendas abertas. E foi uma surpresa, como ele se comportou como uma partícula com uma fenda aberta e depois o mesmo elétron se comportou como uma onda com duas fendas abertas. E aí, eles fizeram inúmeras vezes, repetiram esse estudo diversas vezes, e aí eles tamparam de novo uma fenda, passaram de novo o elétron se comportou como uma partícula. E aí eles falaram assim, bom, com as duas fendas, ele se comportou como uma onda, vamos colocar uma câmera então aqui para a gente tentar identificar por qual orifício ele passou como onda. Quando eles fizeram isso e repetiram o estudo, a surpresa que veio ele se comportou como partícula. Então, esse estudo veio quebrar completamente essa questão do paradigma de partícula versus onda. Então, o elétron, ora se comportava como partícula, algo que possui massa, e ao mesmo tempo, ele também pode se comportar como uma onda, algo que não tem massa. E aí é que a gente fala da física das infinitas possibilidades, né? A mecânica quântica vem trazer um pouco isso pra gente. Então, eles falaram assim, bom, então agora a gente vai disparar o elétron com a dupla fenda aberta, as duas, e antes dele passar, logo depois que ele passou na dupla fenda, a gente fecha uma. Vamos ver o que vai acontecer. Puseram lá a câmera, eles estavam com as duas fendas abertas, dispararam um elétron, ele passou pela dupla fenda como onda, fecharam uma, ele voltou e se comportou como partícula final. Isso, gente, pirou aí a cabeça? É isso mesmo. Se você não ficou confuso é porque de fato você não entendeu. Isso vem quebrar completamente o nosso conceito de matéria, né? Então, veja só, o elétron passou pela dupla fenda como onda, a partir do momento que eles fecharam a segunda fenda, o elétron mudou a sua trajetória e se comportou como partícula. E aí é que eles identificaram que a função do observador é a função mais importante para determinar o comportamento do elétron. Hoje a gente sabe, claro, que o elétron ele tem prótons, nêutrons e... O elétron não, gente, o átomo. Tudo que eu falei elétron, vocês entendam como átomo. O átomo tem prótons, nêutrons e elétrons e a gente sabe que já tem superpartículas, né? Os quarks, os gluons, bósons de Higgs. Então, tudo isso não existe partícula, não existe matéria. É tudo energia. E como ele se comporta dessas formas tão distintas de maneiras diferentes. E esse papel do observador, que é o papel da pessoa, do ser que colapsa a função de onda, porque a partir do momento que o observador colapsa a função de onda, ele se materializa, seja ele como partícula, se ele não está observando, ele vira onda. Tem um vídeo muito legal no YouTube que aparece um desenho animado de forma muito didática, que mostra esse experimento. Eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo para vocês assistirem, assistam para vocês entenderem, é muito legal, é um vídeo rápido do YouTube. Cuidado, pessoal, com as bibliografias e os vídeos que vocês procuram na internet, procurem fontes fiéis, fontes sérias, tá? Porque tem muita gente que fala muita coisa sobre isso, tomem cuidado, sejam responsáveis pelas pesquisas que vocês fazem. Eu vou deixar no comentário aqui no post do vídeo bibliografias que eu recomendo que vocês leiam, caso vocês se interessem para conhecer mais. Então, esse vídeo do YouTube tem vários livros e links, tem uma página do Instagram do Hélio Couto que é sensacional, ele fala muito sobre isso, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? Enfim, então, gente, voltando para o estudo, a gente tem um novo paradigma. Pensa, se o nosso corpo todo ele é formado por átomos, e a função do observador é que colapsa a intenção, né, a materialização daquilo. Se tudo é átomo, tudo é energia, tudo é informação, a nossa observação diante de tudo que acontece, seja no nosso corpo, seja fora do nosso corpo, porque tudo é formado por átomos, tudo, gente, mesa, cadeira, carro, celular, emprego, tudo
Tudo é formado por átomos. Não existe nada que não seja formado por átomos. E se átomo é energia, e se o observador colapsa a função de onda, está dentro de nós, observadores, para colapsar a nossa realidade. Então, isso vai muito na linha do que a mecânica quântica, a terapia quântica atua, né? Como que a gente promove bem-estar, saúde? É a gente trabalhar com a informação. Esse pacote de informação, quando a gente colapsa ele no corpo, você consegue dar uma nova informação para aquele corpo, para aquele sentimento, para aquele pensamento, para que você consiga transformar isso e viver de uma nova forma. Então, faz todo sentido, por exemplo, a aplicação de florais quânticos. O floral quântico ele é informacional. Então, quando você faz uso do floral quântico, por exemplo, você vai estar ajudando as suas células, memórias dos seus átomos, a vibrarem naquela informação. E a partir do momento que aquela informação entra em todas as tuas células por interferência construtiva, como eu já expliquei aqui, o teu corpo muda de frequência. Mudando de frequência, você muda de estado, muda de ânimo e muda de pensamento. Então, o que a gente pensa e o que a gente sente colapsa. Então, quando a gente fala de co-criar, ser co-criadores, de criar a nossa realidade, tá nas nossas mãos. Então, se sua vida tá boa, você co-criou. Se sua vida tá uma merda, a responsabilidade é sua. Então, gente, isso traz para nós um papel de autorresponsabilidade muito grande. Isso traz para nós um papel de o que de fato a gente quer e como a gente vive. A gente não aprende isso na escola e isso eu acho assim uma das coisas que mais me incomodam. Porque se a gente, desde pequeno, soubesse, aprendesse isso, a gente conseguiria materializar muito mais coisa nas nossas vidas, né, do que de fato a gente faz hoje. A gente está tão introjetado com o pensamento ortodoxo, com a física clássica, que as pessoas não conseguem entender e aceitar esse conceito da dupla fenda e da mecânica quântica. Então, o meu convite aqui, pessoal, com essas aulas é que a gente se aprofunde um pouco mais nesses conceitos e nesses conteúdos, para que vocês compreendam, para que fique claro qual é a base. Não é misticismo, não é espiritualidade, não é filosofia, isso é ciência, tá? E aí, a mecânica quântica, ela está entrando num lugar em que a gente está se aproximando cada vez mais entre fé e ciência. Porque eu acredito muito nesses resultados da mecânica quântica que a gente vai e já está conseguindo muito próximo responder à origem do universo, de onde tudo isso começou. Tem um vídeo, um documentário muito interessante que foi lançado há alguns anos atrás que chama Quem Somos Nós. Eu recomendo fortemente que vocês assistam. Tem muitos depoimentos de físicos falando exatamente sobre isso. E se tudo é informação, gente, pensa num livro. Tem um estudo que saiu numa revista científica que os cientistas já conseguiram identificar que tudo que contém no livro, tudo que está escrito o livro, tudo isso é informação na onda do livro. E eles chegaram já à conclusão, depois que queimaram a biblioteca, que a informação do livro está na fumaça das cinzas dos livros. Ou seja, os cientistas ainda não conseguem decodificar isso para pegar essa informação e transformar, introjetar isso colocar isso numa mídia ou num local para você ter o acesso ao conteúdo. Mas a informação está lá. É só uma questão de evolução tecnológica, entende? Então, isso pode parecer muito maluco, muito louco, muito irreal, mas é real, é ciência. E eu convido vocês para ficarem junto comigo e assistirem aí as próximas aulas para que a gente cada vez mais consiga entender como o mundo funciona, como a realidade funciona, co-criar a nossa realidade, ser e viver cada vez mais feliz, trazer saúde, bem-estar, qualidade de vida. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo, deixe suas dúvidas. Se vocês quiserem saber mais, eu te convido a participar junto comigo. Um grande beijo, um ótimo domingo para vocês.